Fala pessoal que se liga aí no canal da Up Educação Profissional. Quem está falando é o professor Gustavo. Hoje a gente vai dar continuidade, às aulas teóricas a respeito de instrumentação industrial e vamos continuar conversando aí a respeito sobre terminologia, Ainda faz parte do nosso módulo 5 e vai facilitar, para vocês aí, a parte do profissional instrumentista, a estar entendendo um pouco do que é colocado aí nos datasheets e manuais dos nossos equipamentos. Bom, a gente vai falar hoje sobre os erros estáticos, e a linearidade e não linearidade dos instrumentos. Começando primeiramente com erros estáticos, pessoal? Eles são erros que provocam o desvio da medida do valor real quando a grandeza medida se fixa num determinado valor ou apresenta variações muito lentas. Então aqui eu coloquei o exemplo de uma balança, certo? E vamos imaginar uma balança com uma precisão aí de 0,1 grama, certo, pessoal? Então, se eu tenho uma resolução de 0,1 grama, uma precisão dessa balança, quer dizer que minha balança ela vai medir, por exemplo, 10,1, 10,2, 10,3. E quando eu coloco alguma coisa aqui, na balança para ser pesado, eu vou colocar um valor medido e essa medida ela entra na escala de 0,01. Então, o que vai poder acontecer, pessoal? Pode acontecer de eu ter lá uma medida 10,1, ela passar para o número 10,2 ou ela retornar para o número 10. E isso vai me gerar um erro estático, O meu instrumento está trabalhando, ou seja, a balança ali com a minha célula de carga ali que eu tenho vai estar medindo algum valor, Só que ela vai ficar sempre variando, gerando um erro estático, que seria a nossa relação de transformação, da variável física, que seria peso, para a unidade de medida no cursor. Geralmente isso é um erro menos danoso que a gente tem, tá, pessoal? Não é um erro muito problemático, não. E ele não precisa ser muito analisado quando a gente trabalhar aí com processos onde eles não necessitem de grande exatidão. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando alguma coisa com dosagem, pessoal, geralmente eu não posso utilizar o erro estático muito alto, tá? Isso geralmente é dado em porcentagem de SPAN, para a gente entender mais ou menos quanto que vai ser a variação de sinal, pessoal, em cima do valor medido. Na parte da linearidade e não linearidade, o que a gente tem? Geralmente a gente tem aí que ela é desejável para a faixa de operação de um instrumento, para a gente saber, como é que funciona a nossa curva, característica do instrumento, principalmente em relação aí à nossa calibração. O valor da resposta medida é proporcional à grandeza real que está sendo medida. Então eu tenho aqui sempre uma relação de entrada e saída, Então entra, no caso, a minha variável para ser medida e o meu valor de saída. Eu tenho uma reta linear. Então geralmente a gente tem a linearidade sendo dada em porcentagens, de determinados valores. Nada mais vai ser, que a linearidade de um sensor, que é um tipo de parâmetro que vai expressar para a gente a nossa curva característica, que vai se desviar da curva padrão, que seria a curva de calibração. Então, seria mais ou menos a nossa curva de calibração aqui, a nossa reta, e a nossa curva aqui relacionada ao valor do nosso na nossa linearidade, perdão. Então, ela pode ser dada em relação ao nosso erro máximo, em relação ao valor de erro mínimo, pode ser dada em relação a uma média, de erro, através de resultados em relação a cálculo numérico. E geralmente, segundo a norma, 61298, a IEC, pessoal, a gente pode ser definido 3 formas diferentes para a gente dar isso no manual, tá? Essas características. Geralmente ela pode ser a reta que passa pelos pontos extremos da curva, Então, quais os pontos extremos que a gente tem em relação à nossa curva de calibração média, A reta que minimiza o erro com a curva de calibração média, ou a reta que passa pela origem e minimiza o erro com a curva de calibração média. Então, geralmente são essas 3 formas. Também são conhecidas como FSS ou FS, que é Full Span Scale, relacionado aí ao valor do que vai ser dado para vocês, o percentual. A linearidade, geralmente, ela sempre vai ser dada em percentual, de não linearidade, certo, pessoal? Que é dado pelas siglas do nosso FS. A não linearidade, por sua vez, ela é definida como o máximo desvio de qualquer uma das leituras com relação à reta obtida, tá? E ela é normalmente expressada como uma percentagem de fundo de escala, beleza, pessoal? Então, eu acho que era isso, tá? No mais, se alguém tiver dúvidas, pessoal, pode estar aí respondendo nos comentários para nós, beleza? A gente vai estar sempre tentando responder. Espero que vocês deem um like aí pro vídeo, para a gente estar ajudando aí, a gente
propagar esses conhecimentos. E lembrando, a gente nem sabe de tudo, né? Se eu tiver falado alguma coisa enganada ou alguma coisa errada, sempre bom uma correção para a gente estar atualizando o melhor material possível. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima!